Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos série de Fourier complexa. Eu começo com uma revisão sobre números complexos. Um número complexo Z é escrito como A mais BI. A e B são números reais. I ao quadrado é igual a menos 1. Isso aqui é a forma algébrica. Existe a forma trigonométrica, que funciona assim. Aqui eu estou no plano complexo. Eu coloco o A aqui, o B aqui. Agora, o meu número complexo é representado por um ponto. A distância entre esse ponto e a origem é o módulo do número complexo. E esse ângulo aqui é o seu argumento. Então, na forma trigonométrica, o número complexo é escrito como sendo o seu módulo que multiplica o cosseno de θ mais i seno de θ. Existe a relação de Euler. E elevado a iθ é cosseno de θ mais i seno de θ. Exatamente isso aqui, ó. De tal maneira que eu posso substituir e eu encontro a forma exponencial. Todo número complexo pode ser escrito como sendo o seu módulo que multiplica e elevado a iθ, em que θ é o argumento do número. Antes de prosseguir, eu vou trabalhar um pouco com a fórmula de Euler. O e elevado a i menos θ vai ficar, vou colocar menos θ no lugar do θ. Cosseno de menos θ mais i seno de menos θ. O cosseno é uma função par. Isso aqui é o próprio cosseno de θ. O seno é uma função ímpar. Isso aqui dá o menos seno de θ. Eu fiz isso porque o que eu preciso agora é encontrar expressões para o seno e o cosseno em termos dessas exponenciais complexas. Funciona assim. Olha aqui, o e elevado a iθ e aqui o e elevado a menos iθ. Esse que ficou com um sinal de menos aqui. Eu vou somar e depois subtrair. Vai ficar assim. Aqui eu somo, aqui eu subtraio. E elevado a iθ mais o e elevado a menos iθ. Eu estou somando. Cosseno de θ mais cosseno de θ são 2 cossenos de θ. Eu estou somando. Aqui é positivo, aqui é negativo. Eles vão se cancelar. Então isso aqui corta. Eu vou dividir tudo por 2, obtendo o seguinte. E elevado a iθ mais o e elevado a menos iθ sobre 2 é o meu cosseno de θ. Eu encontrei uma expressão para o cosseno em termos de exponenciais complexas. E vou fazer algo muito parecido para encontrar o seno. Agora eu vou subtrair. Então fica e elevado a iθ menos e elevado a menos iθ. Como eu estou subtraindo, agora esses cossenos se anulam. I seno de θ menos i seno de θ. O menos com menos dá mais. Aqui eu encontro 2i seno de θ. Divido tudo por 2i e está aqui, ó. E elevado a iθ menos e elevado a menos iθ
Isso aqui dividido por 2is dá o seno de θ. Então aqui as expressões que eu preciso. Como é que se escreve um cosseno e um seno em termos de exponenciais complexas? Isso fecha a revisão. A série de Fourier complexa de uma função f que tem período t é isso daqui. É uma soma que passa por todos os números inteiros, então ela é de menos infinito até mais infinito. Eu tenho um coeficiente Cn aqui, que precisa ser determinado. Aqui eu tenho uma exponencial complexa, aqui tem o i, aqui aparece o ômega-n. O que é esse ômega-n? O ômega-n é 2π sobre o período t, e vezes n. O 2π sobre t é o ômega zero, se chama frequência angular fundamental. Isso aqui, ó, frequência angular fundamental. Então esse é o ômega-n que aparece ali em cima. Bom, eu vou começar com um exemplo bem fácil, que é a função seno de t. A minha pergunta é: qual a série de Fourier complexa da função seno de t? Então eu tenho que escrever isso aqui desse jeito aqui. Nesse caso, eu tenho pronto, porque está aqui, ó. Olha, eu tenho um seno escrito como exponenciais complexas. E é isso que eu preciso, ó. Pegar a minha função e escrever como exponenciais complexas. Então eu vou pegar isso aqui e passar aqui. O seno ele vale o e elevado a i t menos e elevado a menos it sobre 2is. Eu só vou ajeitar isso aqui dessa maneira. Eu tenho um i aqui embaixo como observação. 1 sobre i. 1 sobre i, eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo. Assim eu não altero. 1 vezes i dá o próprio i. I vezes i dá i ao quadrado. E i ao quadrado é menos 1. Isso aqui, ó. I ao quadrado é menos 1. Então isso aqui vai me fornecer i sobre menos 1, ou seja, menos i. 1 sobre i é menos i. Então eu vou tirar esse i que está aqui embaixo. Ele vai para cima como menos i. Então ficou assim, ó. Eu vou começar com esse aqui. Então eu tenho e elevado a menos it tenho um 2 aqui. Deixa eu botar aqui na frente. E elevado a menos it. Isso aqui. Tem um 2 aqui embaixo. Esse i está aqui embaixo. Ele vai para cima, trocando de sinal. E aqui tem um menos. Então vai ficar um mais i. Que vai ficar um i. Ó. Esse aqui. Essa parte toda eu vou repetir bem como está assim. Então vai ficar um e elevado a it. Aqui tem um 2. E esse i que está aqui embaixo, ele sobe como um menos i. Então aí está. E por que que eu fiz desse jeito aqui? Deixa eu continuar um pouco mais. Porque agora eu estou assim, ó. Vamos ver aquela história da frequência angular fundamental. Eu vou pegar isso aqui e trabalhar um pouco mais. A frequência angular fundamental é 2π sobre o período. 2π sobre o período.
aqui no gráfico do seno, que é esse aqui, o período é isso aqui, ó. Aqui eu tenho um período. Isso aqui são 2π. Então, o período aqui é 2π. A frequência angular fundamental do seno é 1. Então, aqui é igual a 1. Quem é o ômega 1? O ômega 1 é o ômega 0 vezes 1. E o ômega 0 é 1, então isso aqui dá 1. Quem é o ômega menos 1? É o ômega 0 vezes menos 1. O ômega 0 é 1, então isso aqui dá 1 vezes menos 1, menos 1. Eu fiz isso para voltar aqui e enxergar da seguinte maneira. Eu tenho aqui E elevado a I, eu tenho esse menos 1 aqui, que é esse menos 1 aqui, que é o meu ômega menos 1. Ômega menos 1t, isso aqui, ó, esse número é o meu C menos 1. Mais, aqui eu tenho I vezes T. É isso aqui, ó. Eu tenho o I vezes o T vezes 1. Ó, o I vezes o T vezes 1. O I vezes o T vezes 1. E o 1 é o meu ômega 1. Então, isso aqui, ó, eu vou reescrever como E elevado a I ômega 1T. Então, esse número aqui é o meu C1. Eu só fiz essa passagem aqui para deixar bem claro que isso aqui é a série de Fourier complexa do seno de t. Ó, aqui está o coeficiente, aqui também está o outro coeficiente, e aqui, ó, tem essa parte do E elevado a I ômega nt. É isso daqui, ó, então aqui todo o E elevado a I ômega nt, que está aqui para deixar mais claro. Esse aqui está aqui, que está aqui. Então, de fato, essa expressão que eu encontrei é exatamente aquilo que eu procuro. Bom, agora eu vou construir dois gráficos a partir disso. São gráficos, esse aqui se chama espectro de amplitude. Esse aqui se chama espectro de fase. Então, para chegar aí, eu faço o seguinte. Deixa eu passar a limpo. Que eu tenho que o meu C-1 é o I meios. Deixa eu vir para cá. Passando a limpo. O C-1 é o I sobre 2. E o meu C1 é o menos I sobre 2. E o meu C1 é o menos I sobre 2. Deixa eu anotar aqui que o ômega 1 é 1, o ômega menos 1 é menos 1. Vou colocar aqui para trás. O ômega 1 é 1. Opa, aqui é o do menos 1. O ômega menos 1 é menos 1. E o ômega 1 é 1. Tá, fiz isso aí. Isso aqui é uma informação à parte, assim. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Vou pegar esses termos, que são números complexos, e escrevê-los desse jeito aqui, ó. Na forma complexa. Um número complexo Z é o seu módulo que multiplica o E elevado a Iθ. Θ é o argumento. Então vai ficar assim, ó. Eu estou trabalhando com esses números aqui, que são os CNs. Então, o CN será escrito como o módulo do CN E elevado a Iθ.
θ é o argumento. Aqui, esse argumento será escolhido entre menos π e π, aberto aqui, fechado aqui. E eu não vou mais chamar de argumento, eu vou chamar de fase. Então, por isso que eu até troquei a letra. Agora eu estou usando a letra φ. Eu vou pegar o coeficiente que eu achei e escrever nesse formato aqui, que é o seu tamanho, e aqui o ângulo é o ângulo de fase, que nada mais é do que o argumento, que é escolhido nessa região aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte: I sobre 2. Eu tenho um gráfico auxiliar aqui, ó, que é o plano complexo. Eu vou lá e marco o I sobre 2. Está aqui, I sobre 2. O que é que eu preciso dele? Primeiro, o seu tamanho. O módulo dele é essa distância aqui, que vale 1/2. 1/2. Esse aqui é o meu 1/2. E elevado a I, agora eu vou procurar o ângulo de fase. É o argumento dele, só que tem que escolher nessa região. O argumento desse número e meios é aqui, ó, 90 graus. Então eu venho para cá e marco π meios. Π meios está entre menos π e π. E eu já vou desenhar aqui no espectro de amplitude e no espectro de fase. O coeficiente C-1 está associado ao ômega 1, que é menos 1. Olha aqui, ó. Aqui são os ômegas n. Então eu vou marcar o ômega menos 1, que é menos 1. No espectro de amplitude, eu estou interessado no tamanho do número. É nisso aqui, ó, nesse 1/2. Então eu vou pegar esse 1/2, que é o tamanho do número, e vou marcar aqui. Tamanho 1/2. Esse comprimento aqui vale 1/2. No espectro de fase, eu vou marcar o ângulo. Então, eu sei que o meu ômega menos 1 vale menos 1. E agora eu vou pegar o ângulo de π meios e vou marcar aqui. Aqui eu marco um ângulo de π meios. Eu vou repetir com o outro número ali. Então, fazendo praticamente tudo de novo, só que agora com o C1, que vale menos I sobre 2. Então, primeiro eu vou lá no plano complexo e marco menos I sobre 2. O módulo do número é a sua distância até a origem. Isso aqui vale 1/2. Isso aqui vale 1/2. E elevado a I φ, que é o ângulo de fase. O ângulo de fase eu vou ter que pegar aqui, ó. É menos π meios, porque eu tenho que pegar nessa região. Então é menos π meios. Esse é o ângulo de menos 90. Então aqui, menos π meios. E o que é que eu faço agora? Esse número, que é o tamanho, vem aqui para o espectro de amplitude, em que eu falo desses tamanhos. Ó, os tamanhos vem para cá. Então é o tamanho 1/2. Ah, antes. Esse coeficiente está associado ao ômega 1, que vale 1. Então esse 1 aqui vem para cá. E esse tamanho 1/2 vem para cá. Esse ângulo de fase φn vai aqui para o espectro de fase. Então eu tenho que marcar o menos π meios. Para o ômega 1, que vale 1, eu tenho que marcar aqui o menos π meios.
aqui estão os espectros. O espectro de amplitude, o espectro de fase da função seno. Bom, e uma pergunta, para que é que serve isso? Eu vou dar uma boa ideia de para que serve isso. Aqui eu tenho um gráfico em que esse aqui é o eixo T, o eixo do tempo. E esse aqui é o eixo das frequências angulares. Eu vou pegar esse número 1 aqui, que é uma frequência angular, e colocar aqui. E aqui eu vou desenhar um gráfico do seno. Não é bem o gráfico do seno. Eu já explico melhor. Aqui eu tenho o menos 1 nas frequências angulares. Aqui eu marco o menos 1 e aqui eu desenho o gráfico do seno. Tá, não é bem o gráfico do seno. Os gráficos que eu estou desenhando aqui são do meio seno. Essa função aqui, ó, é a meio seno de t. Essa função aqui também é a meio seno de t. Eu quero que, inicialmente, você olhe esse desenho com olhos aqui. Aqui estão os olhos. Então, quem vê assim, enxerga o seguinte. Tem um gráfico do meio seno de t. E atrás dele tem outro gráfico do meio seno de t, que eu vou desenhar aqui embaixo. Então aqui eu tenho meio seno de t, aqui também, meio seno de t. Então quem olha por aqui, vê um seno na frente, um seno lá atrás. Que aqui eu desenhei um em cima e um embaixo. Se eu somar isso aqui, eu vou encontrar meio seno mais meio seno, um seno completo. Então vai ficar assim. E agora eu vou olhar esse mesmo desenho de outra maneira. Eu vou olhar com olhos aqui. Quem vê o gráfico dessa posição enxerga dois segmentos. Olha, isso aqui tudo, ó, você vai enxergar como sendo um segmento aqui. Se você olhar dessa posição aqui, vai enxergar esse gráfico todo como sendo esse segmento aqui. Então, de acordo com a posição que eu olho, eu enxergo ou assim senos se somando ou segmentos de reta, que são esses aqui, que estão representados apenas pela parte de cima. Não está o desenho completo. O desenho completo seria assim, para quem olha dessa posição. Mas vamos nos contentar apenas com essa parte de cima. Então, o que é que está acontecendo? Quando nós falamos, considere o gráfico da função seno, em geral a gente pensa nesse gráfico aqui, o gráfico da função seno, em que aqui eu estou trabalhando com o tempo. Mas a informação desse gráfico está toda guardada aqui nos espectros, no espectro de amplitude e no espectro de fase, em que eu estou trabalhando com a frequência angular. Quando eu olho para cá e para cá, eu também enxergo o seno. Porque olha só, se eu pegar esse tamanho e esse ângulo, deixa eu marcar assim, ó, se eu pegar esse tamanho e esse ângulo, eu sou capaz de montar essa componente aqui. Se eu pegar, agora pelo outro lado, esse tamanho e esse ângulo, eu sou capaz de montar essa componente aqui. E quando eu somo essas duas componentes, eu recupero o seno. Ó, se eu somar isso com isso, o que eu tenho é o seno de t. Então aí está a importância desses espectros. Eu tenho toda a informação da minha função guardada aqui.
basta que eu pegue esse módulo de Cn, basta que eu pegue esse ângulo de fase e faça isso para todas as linhas que aparecem aqui, então eu recupero a função. A informação do seno de t foi toda armazenada agora aqui no domínio da frequência angular. E isso aqui é muito importante para o estudo de sinais. Então aí está. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.